Uniodonto Piracicaba. A doutora Nancy Perrone conosco aqui, dentista da Uniodonto Piracicaba. Doutora Nancy, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de vocês abrirem a Uniodonto e vocês abrirem esse espaço aqui para a saúde, que é tão importante. Às vezes uma coisinha que está acontecendo com alguém lá não sabe e prevenção é tudo. É verdade. Então, às vezes, lembra, né, ou destaca alguma coisa que estava errado. E então, obrigada pela oportunidade, né, que vocês estão oferecendo para a saúde. Obrigado pela sua presença. Aliás, um abraço muito bem colocado pela doutora Nancy. Muito obrigado, um abraço a toda a direção da Uniodonto, né, que traz excelentes profissionais aqui para conversar com você de casa. É um quadro de utilidade pública, né, da Uniodonto, que ajuda, alerta, né, e colabora diretamente com todos nós que estamos acompanhando o nosso quadro. Hoje, a gente vai falar sobre doença periodontal e suas implicações e prevenções. Saúde bucal, gente. A gente sabe que a saúde bucal é tão importante, porque a saúde bucal, claro, se refere, né, a toda essa parte aqui, mas ela também influencia na saúde do corpo todo. E a doutora Nancy vai conversar conosco aqui para dar mais detalhes, né? Eu queria que a senhora explicasse para nós, para a gente começar a conversa, doutora Nancy, o que seria, né, doença periodontal, né? E se ela é transmissível, se passa de uma pessoa para outra. Pois não. Doença periodontal, ela é uma doença que afeta o que segura o dente na boca, ou seja, as estruturas que apoiam o dente na boca. Sim. Gengiva e osso, né? É o que estrutura. O dente, infelizmente, ele tem vários, né, perigos que circundam o dente, né? A gente não consegue ficar livre de todos os problemas. A gente tem a cárie está praticamente controlada. A gente tem o problema de erosão ácida, a gente tem problema dos ácidos. A cárie era controlada com uma boa higiene, né? Boa higiene, o uso de flúor, né? A escovação, o ensino já numa fase muito inicial de idade do ensino de escovar os dentes, do cuidado com a saúde bucal. Agora, a doença periodontal, ela é uma doença que afeta a gengiva e o tecido que contorna o dente na boca, né? Então, acho que ela vai passar aqui, fica mais fácil para a gente visualizar. Na verdade, aqui nós estamos vendo aqui o osso, né? O tecido ósseo. Aqui a gente está vendo uma parte normal. Eu tenho o osso e a gengiva que segura o dente na boca. E no caso da doença periodontal, eu tenho isso aqui. Uma inflamação na gengiva, onde num primeiro estágio eu tenho uma gengivite, né? Uma inflamação do tecido gengival, e a gente chama de gengivite, um processo reversível. Sim. E num segundo estágio eu passo a ter problemas de perda óssea, eu vou perdendo o osso que segura o dente na boca. Olha só. E aí a pessoa, de repente, assim, ela começa a ver os dentes como um problema de mobilidade, movimentação. Aí já começa a sentir o dente que balança a sentir o dente que balança. Só que no estágio onde a pessoa sente que o dente começa a balançar, ele já está no estágio muito avançado. Quer dizer, chegar nesse momento que você sente o dente balançar, a doença já avançou. Já está avançada. A gente já perdeu, por exemplo, num caso assim, onde nós estamos vendo aqui, a pessoa já perdeu mais de 50% do tecido ósseo que circunda o dente na boca. Doutora Nancy, e aí já comprometeu? Está comprometido? Comprometido. Existe tratamento, né? Lógico que a gente vai tratar. O que causa a doença periodontal são bactérias que vão se alojando embaixo do tecido gengival. E essas bactérias vão cada vez mais aprofundando mais e vão gerando essa perda de osso. Então, eu teria que controlar essas bactérias aí. Sim. Então, num estágio onde está avançado, eu consigo manter o dente na boca, às vezes, com 50% de perda óssea. Mas aí eu já vou ter sequelas, né? Eu vou ter retração gengival, eu vou ter exposição de raiz, eu vou ter um comprometimento estético que é difícil, às vezes, de corrigir. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, eu coloco um instrumento entre a gengiva e o dente, essa imagem bem ilustrativa. Eu coloco um instrumento entre a gengiva e o dente e eu vejo que ali eu tenho uma perda de osso. Tá. Mas, infelizmente, assim, Isso seria um exame, doutora? Um exame clínico. Clínico, né? Para saber realmente que ali, ó, já não tem o osso. O paciente vai lá, ele sente que ele tem um sangramento gengival. O grande problema da doença periodontal é que o sangramento gengival ficou assim meio
na população, meio... tá as sangrando. Pessoas sentam no consultório e falam assim, gengiva sangra, falam, sangra, mas é normal, né? A gengiva sangra mesmo. Olha que na verdade, gengiva não sangra. O primeiro sintoma de doença periodontal é o sangramento gengival. Aquela gengiva avermelhada, sabe? Sim. Quando fica aquele contorno gengival avermelhado. Mas ela sangra, assim, no decorrer do dia ou quando está usando fio dental ou quando está escovando, doutora? É um sangramento espontâneo. Ela pode sangrar usando o fio... E existe também uma lenda, né? Que você usa o fio dental é quem está machucando a gengiva, por isso eu paro de passar, eu paro de cuidar. Olha. Na verdade, a gengiva sangra, quanto mais a gengiva, falo para o pessoal, quanto mais a gengiva sangra, mais eu tenho que caprichar no fio dental. Perfeito. Porque o sangramento é em função da presença das bactérias naquele suco gengival. Olha só. No tecido gengival. E aí é um sangramento espontâneo, sem dor nenhuma, onde eu encaixo o fio dental ali na gengiva, vem aquele sangramento espontâneo. Ou aquela escovação onde você escova agora. E olha, tá com sangue. Tem sangue ali. Isso não, assim, popularmente, né, cultural, até que é normal. Isso não é normal. Não é normal. Já é um sinal de eu ter uma gengivite ali, ou até uma periodontite. Ali já é um processo de perda óssea. Tem uma idade que acomete isso, doutor? Ou criança pode ter também? Criança nós vamos ter um processo de gengivite. Tá. Então eu tenho muitos problemas ligados a gengivite com criança. Só que na criança eu não tenho, como ela tá, o osso ali está tudo em formação, eu tenho muitas células de formação, a criança quebra a perna e rapidinho cicatriza. Então eu tenho ali muitas células de formação. Então eu não tenho em criança problema de perda óssea. Tá. Eu não tenho. Eu tenho a gengivite, que é um processo reversível. Perfeito. Enquanto eu tenho a gengiva inflamada, eu vou lá, eu limpo, eu raspo, eu cuido. Eu tenho um processo reversível. A gengiva desinflama, fica rosinha novamente. O problema já é adulto acima dos 25 anos, que aí eu passo a ter uma estabilidade de células ósseas, né? Menor quantidade de células de formação de osso. Aí eu passo a ter perda de osso. Aí já é um processo irreversível, porque infelizmente esse osso que vai perdendo eu não consigo recuperar. Sim. Nem às vezes enxertia, eu não consigo recuperar esse osso que contorna o dente. Doutora, assim, agora para a gente até compreender, né? Quer dizer, esse estágio que você mostrou, você aqui está mostrando, que o Thiago vai dar em detalhe. Obrigado, Bruno. Né? Toda essa sequência é um estado que seria avançado. Agora, como é que eu percebo? Você falou a questão do sangramento, mas também já é algo que já está... Pô, sangrar não é normal. Vamos acabar com esse mito, achar sangrar é normal. Não pode sangrar. Não é feito para sangrar. É um mito. Como é que a gente percebe? É na visita regular ao dentista que a gente vai perceber? Ele a olho nu ele já percebe que algo está errado? Ou eu noto alguma coisa errada? O grande problema da doença periodontal, e por isso que é a maior causa de perda de dente hoje na população, é ela ser assintomática. Olha o perigo. Então, o primeiro sinal é o sangramento. Visualmente, eu vou ver uma gengiva vermelha. Bem vermelha. Que a gengiva não é para ser vermelha, é para ser rosa. E às vezes, né, depende do tom de pele, ela vai tendo um acastanhado, um amarronzado, em função da melanina. Ela nunca é vermelha. Então, são os dois primeiros sinais: gengiva sangrando e vermelha. A partir disso, se a pessoa se habituou àquilo, porque como as coisas vêm lentamente, a pessoa acaba achando que aquilo é normal. Aí o próximo sinal que eu vou encontrar vai ser, às vezes, a mobilidade. Ou aperta a gengiva, sai um branquinho, pulso. Olha. Então, o melhor meio de diagnóstico é o dentista. É o dentista, né? Porque ele vai... o tártaro, a presença do tártaro, às vezes a pessoa sente ali que tem aquele tártaro, aquela rugosidade ali nos dentes, também é um sinal de que tudo está errado ali. Porque o tártaro é uma caverna para bactérias ali, né? Sim. Então, a presença do tártaro também é um outro sinal que a pessoa pode perceber que está acontecendo, fica aquele escurecido em volta do contorno gengival. Então, depois é o dentista, porque aí a gente vai diagnosticar via radiografia, via exame, essa sondagem que a gente faz aí. Então, o paciente senta na cadeira... Agora, não tem nada a ver com osteoporose, né? A pessoa que tem uma tendência, que está fazendo tratamento, ela pode também comprometer os dentes por conta disso, doutor? Não, a osteoporose ela é uma doença mais... Ela vai afetar primeiro ossos longos. Né? Então, se eu tiver uma manifestação bucal aqui, a nível de osso aqui, ela vai estar tendo outros problemas de
de fratura de osso diagnosticado. Então, aqui a região de cabeça, a região de boca é o último lugar que a osteoporose afetaria. Mas lógico, se ela tem uma osteoporose, aquela evolução da perda óssea vai ser mais avançada, mais rápida. Uhum. Como o cigarro, por exemplo. Pessoa que fuma, não é novidade nenhuma a gente falar que o cigarro é prejudicial. Então, o fumante, ele tem uma progressão da doença muito mais rápida. Sim. E no caso do tratamento, eu tenho uma resposta ao tratamento muito mais, muito pior, né? A resposta é muito desfavorável no fumante. Eu tenho a pessoa diabética também, né? O diabetes, a pessoa, ela tenta controlar o diabetes dela e, ao mesmo tempo, a doença está ali evoluindo e ela não consegue controlar o diabetes. Então, ela não consegue controlar o diabetes dela e o diabetes piora o problema periodontal. Então, pacientes diabéticos, às vezes não controlados periodontalmente, está ali com uma infecção, é uma infecção crônica que dura às vezes anos. Ela começa aos 25 anos e a pessoa vai perder os dentes lá para os 40, 45, 50 anos. É uma doença crônica de evolução lenta, não é uma evolução rápida também. É uma evolução, vem lentamente essa doença. Então, na verdade, ela está ali tentando dominar o diabetes dela. Sim. E às vezes ela está com uma infecção ali. Você vê os pacientes, por exemplo, pessoas de alto rendimento de esporte, às vezes estão tentando ali lesões, ela está com uma doença periodontal ali ativa e não foi diagnosticada. Uhum. Então tem tudo, né? Tudo que você tiver, que caiu a resistência do organismo, eu estou com uma doença ativa, eu estou com a resistência do meu organismo ali baixa. Eu estou sendo exigido o meu sistema de defesa para que combata aquela infecção. Embora seja uma infecção ali aparentemente, né, não está me gerando nada, mas ela está tirando silêncio, a sua resistência. Ela está fazendo, está agindo, né? Toda doença crônica, ela é complicada, porque ela vai tirando a sua resistência aos outros. Então, você quer ter um alto rendimento no esporte, você quer controlar o seu diabetes, você quer controlar um problema cardíaco. Então, tem várias coisas que você... Então, tudo no organismo, a gente tem que estar 100% saudável para estar preparado para uma possível doença que pode vir a acontecer aí, né? Exato. Ó, a gente vai falar mais, doutora Nancy conosco, da Uniodonto, periodontite. A gente está falando sobre uma situação bem complicada, mas serve de alerta para você que está assistindo a gente, tá bom? Vamos para a participação? Nosso público participa com o nosso WhatsApp. Está na tela para você, quer fazer uma pergunta, doutora Nancy? Fique à vontade, o comentário, 991411048. Pois não, Maria? Pergunta aqui da Cláudia. Doutora, ela diz o seguinte, ó. Doutora, tenho dificuldade de passar fio dental, pois meus dentes são muito juntos. Sempre rasga e fica pedacinho enroscado. O que devo fazer? Me chamo Cláudia. Normalmente, o fato de desfiar fio dental entre os dentes, às vezes está relacionado, às vezes, a presença do tártaro, porque o tártaro está ali, é uma pedrinha que está grudada no dente ali. Sim. A hora que passa o fio dental, você vai puxar ele, desfia o fio dental, porque o normal, o dente é uma superfície super lisa, não é para ele desfiar. Às vezes, uma restauração que foi feita e está com uma infiltraçãozinha, ou ficou uma pontinha, tem que ser tirada. Os dentes juntos, às vezes é difícil mesmo, né? Mas depois que o fio dental entrou entre os dentes, a gente tem que dar uma deslizada ali. O certo é você passar o fio dental, coloca uma vez só, desliza em um dente, desliza no outro e puxa uma vez só. Aquele jeito de passar o fio dental, tira e põe, não é o mais correto. Doutora, e se você subir o fio dental até a parte da gengiva, isso é uma atitude correta ou não? O certo é... Porque a gengiva, ela é assim, ela tem um espaço entre a gengiva e o dente antes de realmente inserir no osso, que a gente chama de sulco gengival. Certo. Né? É como a unha nossa. Se a gente tiver a unha bem rente, a gente vai ter dor. Então, a gente tem, mesmo curtinha, a gente tem que deixar um espacinho. A gengiva, ela tem a mesma coisa. Ela tem o sulco gengival. É 1 milímetro, 2 milímetros, às vezes 3 milímetros entre os dentes na papila ali, naquela papilinha. Então, o certo é a gente colocar o fio dental, encostar bem no dente e entrar nesse espaço entre a gengiva e o dente. Sim. Perfeito. A gente vai, que nem a unha. Só que a unha a gente vai lá com uma escovinha e limpa. Sim. O fio dental, ao contrário do que a gente pensa que é só para tirar fiapo dos dentes, alimento fibroso dentro dos dentes, na verdade o fio dental é para a gente
tirar essas bactérias que estão ali no debaixo, suco gengival. Porque elas são microscópicas. Imagine quantas bactérias cabem naquele suco gengival. Pois é. E é esse contato dessa bactéria com a gengiva no suco gengival que gera o sangramento. Então a gente passa o fio dental, desliza e o dente vai até lá em cima, uns 2 milímetros, volta no outro dente a mesma coisa. E depois a gente... E se sangrar, vai fazer de novo no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, que só a frequência... Se sangrar, tem que fazer a frequência para parar. Só a frequência é que vai fazer esse sangramento desaparecer. Ao contrário, como se falou, um mito, que a gengiva, o fio dental é que está machucando a gengiva. Na verdade... É a bactéria que está lá. Está tirando a bactéria. São bactérias que não podem com oxigênio, a gente chama de bactérias anaeróbicas, então elas vão tentar se esconder ali para ficarem protegidas. E cada vez mais esse suco gengival vai ficando mais profundo. Elas vão se protegendo, lógico. Elas vão correr, né? Vão fugir. Tentam fugir dos líquidos de bochecho, do fio dental. Elas vão tentar achar uma caverna para elas. Para fugir. Estamos ao vivo, doutora Nancy. Doutora, é só responder daquela primeira pergunta que eu fiz, se no caso dessa doença, ela pode ser transmitível, assim, para uma pessoa para outra, né? Porque a gente sabe, né? Tem muita gente assim no programa, eu saí, eu beijei, e a gente não pensa nisso, né? Então eu queria esclarecer, uma pessoa que tem periodontal, ela pode transmitir para uma outra pessoa através do beijo, por exemplo? Não. Na verdade, é muito comum, né? Às vezes vai a esposa lá e trata, o marido vai lá, trata, depois a esposa um tempo depois detecta, eu peguei dele. A mulher gosta de fazer isso. Mas não. Não tem nada a ver. A microbiota bucal, ela já é formada de criança. Então, na verdade, ela é transmissível como a cárie é transmissível. Mas essas bactérias já são transmitidas lá de criança. Perfeito. Então, eles pegam trabalhos, eles pegam a flora bucal da mãe e a flora bucal da criança é a mesma. Não transmitiria se a gente colocasse a criança numa bolha e ela não fosse contaminada por nada. Aí não é o caso. É difícil a gente não dar beijinho na criança, chegar próximo. Sim. Então, a criança já é infectada por todas essas bactérias. Elas são, na verdade, bactérias comuns da boca. Toda a população tem essas bactérias. Certo. Vai da gente tentar dominar o acúmulo delas. Né? O excesso delas. Vai dominar, sempre está abaixando a quantidade que elas têm. Então, é escova e fio dental. Né? É a limpeza, limpar tanto o ambiente. a cárie com doença periodontal, todas as doenças que afetam a boca, a microbiota já está formada. As bactérias estão ali presentes. Nós vamos só dominar através de escovação, controle e idas ao dentista. Perfeito. A gente vai falar do tratamento, tem um quadro aqui que a doutora vai dar em detalhes para nós, né, sobre o tratamento, para se evitar, né? Eu acho que é isso, né, evitar que a doença chegue. A gente vai falar sobre isso mais em detalhes. Vamos primeiro para a participação pelo nosso WhatsApp. Pois não, Maria? Vamos lá, pergunta agora da Márcia. Aliás, pergunta muito importante, doutora. Ela quer saber se quem tem dentadura, né, usa a dentadura, pode ter esse problema que a doutora está falando. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo, porque a gente vai falando em gengiva, inflamação gengival. Na verdade, a doença periodontal, ela ocorre em volta de dente, né? É esse suco gengival, é esse contorno, é esse alojamento de bactérias. Sim. Eu tenho inflamação gengival no caso de uma dentadura, onde eu não vou ter uma higiene ideal, às vezes, eu vou ter uma inflamação de gengiva, uma vermelhão, mas eu já não tenho problema de perda óssea ali. Exatamente, o que gera essa perda óssea é essas bactérias infiltrarem. Chega um estágio onde o tártaro está grudado no dente, vamos imaginar assim, o tártaro está grudado no dente. A única forma do organismo eliminar, porque o organismo quer eliminar qualquer micro-organismo, né, o sistema de defesa, ele começa a reabsorver osso na tentativa, às vezes até de tirar esse dente da boca. Então, no caso de dentadura, eu vou ter uma inflamação gengival, mas eu não tenho perda óssea, não tenho essa doença. É uma doença periodontal, uma doença que contorna a estrutura dente. Então, por que é mais fácil, eu queria que a senhora falasse para nós, por que é mais fácil recuperar, né, pacientes que perderam os dentes por doença periodontal? É mais difícil, né? De você... porque, na verdade, o que acontece? Eu vou reabilitar esse paciente com implante ou até uma dentadura. Sim. Só que, como eu tive perda óssea, vamos imaginar que eu tenho uma raiz ali, que eu tenho uma raiz ali de 17 milímetros, 18 milímetros.
Se eu perdi totalmente a raiz por causa... Eu perdi 18, 17, 15, 16 milímetros de osso. Esse osso é que vai fazer falta para eu instalar um implante. Para instalar um implante. Porque o implante, ele é uma raiz do dente que eu estou colocando metal. Fixado no osso. É um parafuso que eu estou colocando no osso para fazer as vezes da raiz. Certo. Que eu não tenho mais a raiz. Então, se eu perdi o dente por cárie, por exemplo, eu ainda tenho o osso ali. Eu tiro a raiz, o dente quebrou, alguma coisa, eu tiro a raiz e até coloco no mesmo momento, eu coloco ali o implante e eu tenho osso suficiente. O problema da doença periodontal é que mesmo reabilitando através de implante ou uma dentadura, eu não tenho estrutura óssea, eu perdi a estrutura óssea. Então fica difícil eu reabilitar, eu tenho que recorrer à enxertia, eu tenho que recuperar aquela altura do osso, porque eu tenho estruturas de seio maxilar, de nervos aqui, que eu não posso invadir com o implante. Senão eu vou gerar outros problemas. Então eu tenho que fazer enxerto, porque o implante ele tem que ter uma altura mínima. Ele tem que ter de 8 a 16 milímetros. Para ser um implante bem estável e aguentar toda a força da mastigação. Então, a dificuldade de eu reabilitar um paciente que perdeu os dentes por doença periodontal é mais difícil do que perdeu por cáries ou por desgastes ou com outra. Perfeito. Ao vivo, doutora Nancy, aqui no programa Piracicaba, agora o nosso quadro da Uniodonto. Pois não, Maria, diga. Vamos lá, pergunta da Fátima também, muito importante, eu acho que é um hábito de muita gente também, doutora, sua orientação. A Fátima diz que o filho, peraí que ela está escrevendo aqui, o filho dela usa muito palito, né, palitando, quer saber se faz mal e ela quer saber também por que o implante dá mau cheiro. Então são duas perguntas aí. Palito, o problema do palito é que, por exemplo, eu tenho ali, os dentes são muito juntos e eu tenho a papila gengival ali, que é essencial hoje para estética. Hoje a gente fala muito em estética, né? Vieram os outros dentistas aqui, falaram em estética, importantíssima estética. E hoje a gente não fala mais estética de dente, a gente fala em estética gengival também. Perfeito. Eu tenho que ter aquela papila cobrindo, não posso ter buracos, espaço entre os dentes. O problema do palito é que naquele intuito de ficar colocando palito, ele vai abrindo um espaço. Gera também retração gengival e gera perda óssea. Puxa. Porque o palito, no apertar entre a gengiva e o dente ali, eu gero uma isquemia do tecido gengival, uma falta de irrigação. E ali vai tendo perda óssea, eu vou tendo. Então o palito que antes ele entrava só uma pontinha, chega daqui 6 meses, ele está entrando já um tantão. Ô, doutora, então, e o palito também parece aquela coisa, parece que ele é o famoso convidado inconveniente, né? Porque ele entra de um lado, daqui ele vai pro outro. A mesma ponta, o mesmo palito. Ele vai levando a bactéria, vai espalhando pela boca, né? Exatamente. O fio dental mesmo, quando a gente vai passar, a gente vai trocando. Vai trocando, você tira outro pedaço. O palito você tá ali, agredindo e você tá, as bactérias estão, né? É o transporte. As bactérias machucando o tecido gengival, causando uma isquemia. Então a gente não recomenda muito, porque o palito acabou vira um hábito. Não é legal. Então, esteticamente, a gente tem aberturas de espaços grandes por causa do hábito do palito dental. É verdade. E a outra pergunta é o mau cheiro, né? Que você falou. Bactérias dentro da boca, ela gera mau cheiro, né? Implante, se eu tô tendo no implante, ao contorno, porque o implante, nos mesmos moldes que eu tenho a periodontite, eu tenho a periimplantite também, né? Eu tenho inflamação gengival, eu tenho perda óssea em volta do implante também. E no implante muito mais difícil de corrigir, porque o implante é uma superfície rugosa e um parafuso, se entrar bactérias ali, eu tenho muito mais dificuldade de limpar e de higienizar. Então, na verdade, o mau cheiro em volta de dentes e implante, e que gera um mau hálito, que é desagradável em todas as situações, todo mundo se preocupa muito, às vezes está relacionado à presença das bactérias. Não é para ter mau cheiro. Então eu posso estar tendo pode estar ocorrendo uma periimplantite ali. Ao exemplo da periodontite. Não é o fato, no implante eu não vou ter cárie, mas eu vou ter doença periimplantar, que a gente chama. Sim. Precisa verificar. Precisa né? verificar. Se tem mau cheiro é porque eu tenho processo inflamatório, processo infeccioso. Tá certo. É bom avaliar. Vamos lá para a última pergunta, participação. Você percebeu que o público gosta de participar, né? Que bom. É porque, você vê, são dúvidas que às vezes a pessoa está lá, às vezes passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Exato. E se a gente tivesse pego com 6 meses, a situação seria Por isso que é outra. importante ter profissionais como você aqui, porque alerta a população, fala, puxa vida, eu tenho que ir ao dentista, né? A gente está começando a mudar o hábito
de não procurar a assistência somente com dor ou com problema, mas justamente para ter a medicina, prevenção, né, odontologia preventiva. Exatamente. Né? Isso é importantíssimo. Eu sempre falo, no final das, né, eu dou aula para técnica de saúde bucal, eu sempre falo, prevenção é a única saída para todos, tanto na boca como qualquer outra doença. Prevenção é a única saída. Que é o ideal, né? Acho que é a essência da medicina, da odontologia, é isso, né? Prevenir, né? Exatamente. Prevenir para a gente ter uma saúde bacana, né? Ter um bem-estar, né? A presença de dentes bonitos também, isso faz parte da questão do bem-estar da pessoa, né? Dela estar firme no propósito, né? Ter segurança. Imagina, os dentes é fundamental, né? A autoestima da pessoa é tudo. E os dentes hoje estão muito envolvidos com isso, né? Houve uma época que ninguém se preocupava muito com os dentes, mas hoje os dentes são assim, a porta mesmo do sorriso mesmo e a porta do bem-estar. Do bem-estar. Sem falar na questão econômica, né? Também, né? Sim, questão econômica também. Vamos lá para a participação? Última participação? Pois não, Má, diga. Tem bastante. Tem bastante? Né? Não sei, tem paciente querendo dar depoimento, já vai ver já. Mas o Paulo também está fazendo uma pergunta interessante, doutor. Ele disse que gostaria de colocar prótese geral, né? Mas ele tem problema cardíaco e ele está um pouco apreensivo. Ele quer saber a opinião da senhora se tem algum risco, né? Prótese, nesse caso aí, para cardíaco. Acho que ele quer fazer implantes, cirurgia. Parece que sim, parece que sim, isso, deve ser isso. Hoje fixa, existia assim, né? Eu já sou formada, não vou falar quanto tempo, mas é bastante tempo. Alguns pacientes cardíacos, mulheres grávidas, diabéticos, ninguém põe a mão. Hoje não. Hoje a gente tem que tratar. Lógico que a gente vai trabalhar em comum acordo com o médico. Então a gente vai saber como é que é a pressão, que medicamentos ele toma. Quando a gente entra no consultório, a gente já tem uma anamnese lá que é feita, perguntas, questionamentos. Hoje a relação médico-dentista é muito próxima. Então lógico, a gente vai trabalhar com todos os cuidados e toda a cautela, mas tratamos pacientes, principalmente o paciente diabético, ele tem que ser tratado, senão ele não controla. Claro. O cardíaco, ele tem que ser tratado, senão pode ter uma endocardite bacteriana. A mulher grávida, ela tem que ser tratada. Nós temos histórico de partos prematuros gerado por problema de doença periodontal, porque é uma doença, uma infecção ali. E no caso desse paciente que ele quer colocar prótese, você reabilitando ele vai mastigar muito melhor. Perfeito. Então, lógico que a gente vai trabalhar com todos os cuidados de medicação, de controle de medicamento, o que vai ser receitado, o que vai ser feito, mas o ideal é tratar sim. Hoje a gente trata, inclusive agora aí tem a odontologia hospitalar aparecendo por aí. Que é excelente, Que é excelente. Em conjunto ali, exatamente. Trabalhando em conjunto, pode ser tratado sim, pode ser feitos implantes, próteses, tudo bem estudado e bem calculado é viável, sim. Fazer. Falo para ele procurar, que a mastigação já vai ajudar muito. Claro. Se você recupera a mastigação, até a recuperação, autoestima, você vai se alimentar melhor. Exatamente. Não é? Exatamente. Tudo isso. Muito bom. Doutora Nancy conosco. Maria, tem participação? Tem bastante participação, né? Tem sim. Tá com tempo, doutora? Tô tranquila. Olha aqui, a Angélica, ela tá querendo saber, doutora, se nesse caso de perda óssea é possível fazer implante. Aí cai naquele probleminha que a gente comentou. Falou, né? Eu consigo fazer implantes. Hoje a gente tem milhões de recursos na questão do implante. Enxertia que evoluiu muito, mas vai ser um tratamento às vezes mais complexo um pouquinho. Então se eu tiver, às vezes ali que eu tivesse 4 milímetros de osso a mais, eu já não teria que recorrer a um enxerto. Perfeito. Então dá para fazer. Os implantodontistas são super preparados, fazem implantes, né? O implante já ficou muito bem como evoluiu, né, doutora? Evoluiu muito. Como evoluiu, né, a ciência. O formato, os implantes, aquele negócio de rejeição, aquela coisa, os implantes fixam bem, só que tem que ter osso. Então, essa perda óssea, em alguns pacientes, às vezes eu tive uma perda óssea tão grande em determinado lugar que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Aí ficar mais custo, o custo vai ser maior, porque eu vou ter que recorrer a enxerto e mais cirurgias. É viável. Um tempo maior. Mas aí, se eu pegar o dente numa situação melhor, numa perda óssea menor, mesmo que o dente já esteja comprometido, mas eu vou ter uma resposta muito melhor e a necessidade de cirurgias
Porque às vezes eu tenho que fazer um enxerto, 2 enxertos para conseguir ter um osso ali. Não vou colocar um implante numa situação de risco também. Comprometer. Claro. Então eu vou ter que ter enxertos. É viável também, mas tudo depende de um estudo. Porque é que nem eu falei, tem estruturas aqui que eu não posso entrar com implante no seio maxilar, por exemplo, que é uma área oca, né? Não tem osso ali. Então, respeitando essas estruturas aí, dá para fazer sim. Muito bom. Participação? Pois não, Mar. O pessoal tá adorando, viu, doutor? O Leandro mandou aqui quanta informação útil, parabéns, estou amando esse mundo de informações. E ó, tem um paciente seu aqui, o Rogério, tá dando boa noite, sou paciente da doutora há anos. Ela e a Uniodonto estão de parabéns. Estão me ajudando muito em meu tratamento. Muito obrigada. Ele falou que o problema dele já está resolvido. Parabéns pelo programa, parabéns toda a equipe. Olha lá o Rogério. Que bom, tá vendo? Que bom. Obrigada, Rogério. E firme lá. Se ele tá gostando é porque ele é fiel. Isso. Ele tá fiel assim, fiel aí ao dentista. Porque a doença periodontal, ela exige que você... não é eu ir lá e fazer o tratamento e esquecer e fui embora para casa, acabou. Ele exige uma regularidade. A cada 6 meses eu faço um controle, eu radiografo. A gente tem que fazer uma raspagem. Normalmente é sempre uma raspagem voltada para ver se não está tendo novamente perda óssea. Não é uma limpeza simples. A limpeza sempre voltada. Então, se o Rogério está satisfeito, é porque ele também está cumprindo a parte dele. Está escovando, fazendo tomando todos a parte os dele. Cuidados. Porque na parte periodontal, muita coisa depende do paciente. Assim, mais de 50% é a colaboração do paciente. Então, se ele está satisfeito e o problema está resolvido, é porque é mérito dele também, não só meu, mas mérito dele também. Porque o controle em casa está sendo feito... por ele, né? De acordo. Ele recebeu todas as informações que a gente passou e está cumprindo. E está lá regularmente indo no consultório. Muito bom. Doutora Nancy, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado pela aula, pela simpatia e pela oportunidade de quem nos assiste ter todo esse conhecimento. Eu que agradeço o espaço, ver como às vezes alerta um monte de pessoas. Parabéns para vocês por esse espaço aí, porque eu sempre falo, a mídia teria que abrir mais espaço para a saúde, porque é importantíssimo isso, o conhecimento e as pessoas saberem o que está acontecendo com elas. É verdade. Realmente. Muito obrigado, doutora Nancy. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Daí, Uniodonto no programa Piracicaba Agora.